Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo devocional aqui no canal. De volta depois de um longo e tenebroso inverno, só que não tão tenebroso assim, na verdade. Passei por várias coisas boas nesse tempo que estive fora, e sendo tudo novo, sendo bom ou não sendo tão bom, eu tenho uma grande dificuldade de me adaptar a novas rotinas. Então estou me adaptando aos poucos, por isso que o canal ficou um tempo aí sem vídeos. Nesse meio tempo me casei, me mudei, várias coisas aconteceram, mas estou de volta aqui para trazer conteúdo novo, conteúdo diferente para você que está aí. Fico muito feliz com o desenvolvimento do canal nesse último ano que se passou, e eu tenho certeza que o ano 2024 vai ser recheado de bênçãos. Tenho certeza que Deus vai nos guiar muito. E que bom que você separou esse tempo, esse primeiro momento aí da sua semana para se dedicar ao Senhor, para se dedicar a se alimentar do pão verdadeiro, do pão eterno, sabe? Que em 2024 nós tenhamos isso como prioridade, de nós nos alimentarmos da maneira certa, de nós nos alimentarmos do pão que desceu do céu. É sobre isso. Eu quero trazer para você algo que está lá em Samuel, em Salmos, capítulo 24, já perdi o jeito de gravar. Salmos capítulo 24, verso bastante conhecido a partir do verso 1, do verso 1 até o verso 6, basicamente, diz assim: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá do Senhor, ele receberá bênçãos do Senhor. O seu Salvador lhe fará justiça. Assim são assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Texto muito conhecido, um texto muito forte, um texto apontando diretamente para o Messias, né? Os Salmos, alguns dos Salmos têm essa característica, né? Eles não são apenas poesias bonitas, mas eles trazem em si uma teologia muito profunda. E existem alguns Salmos que apontam diretamente para Cristo, existem alguns Salmos que são na sua essência, messiânicos, e esse Salmo 24, ele é um deles, e ele traz coisas muito importantes, assim, para a nossa caminhada espiritual, porque ele começa falando assim, ele começa reconhecendo a soberania do Senhor, o Deus Criador, como muitos Salmos o fazem, né? Salmo 145 diz, verso 3 diz, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Em outro momento vai falar que Deus, ele mediu a água do universo na concha das suas mãos. Você consegue imaginar isso? Então, muitos momentos vem falando da grandeza de Deus, e aqui começa exaltando exatamente isso. Do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nela existe, né? O mundo, os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Então vem falando do poder criativo de Deus, reconhecendo que tudo que nós somos, tudo que nós vivemos aqui, o nosso contexto aqui, ele foi criado por Deus. Então ele começa reconhecendo essa soberania. E diante dessa soberania, uma pergunta: quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Isso fala muito do que Davi tinha na época de conhecimento em relação a Moisés. Porque vale ressaltar que, apesar do conteúdo aqui ser apontado para o Messias que viria, Jesus ainda não tinha vindo. Sendo assim, o que eles tinham de reflexão, de material para reflexão, era o que era contado acerca dos patriarcas, de Moisés, de Abraão, de Jacó, né? Então, eles tinham muito, Davi tinha muito na mente, Davi foi um dos caras que entendeu isso, essa visão, tinha muito na mente do zelo de um lugar, construir um lugar para que o Senhor possa habitar, de contemplar a face de Deus. E Moisés era um cara que não só vivia isso, mas ansiava por mais, né? Num determinado momento, Moisés vira para Deus e fala: Senhor, eu quero mais a tua glória, eu quero ver a tua face, até o ponto que Deus fala: cara, não dá, ninguém consegue, nenhum homem consegue ver a minha glória e viver, né? Então Deus está à procura desses que estão dispostos a morrer para entrar em contato com a sua glória. E ele fala: cara, quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Quem será capaz de encontrá-lo neste lugar? Quem tem coragem de abrir mão de si mesmo e de colocar em risco a sua própria vida para subir no monte santo do Senhor? O texto faz essa pergunta para nós.
Embora tenha sido escrito há milhares de anos atrás, a pergunta ainda é a mesma: quem tem coragem de subir? Porque hoje nós falamos da morte do Novo Testamento. O Mitini, ele reforça isso no livro Caçadores de Deus, que eu indico, e o link está aqui embaixo, ou o encarte vai aparecer aqui em cima para você. A morte do Novo Testamento, que é a morte para o eu, porque agora o véu se rasgou, né? Então nós agora temos um intercessor, que é Jesus Cristo. Portanto, porém, isso não significa que nós não devamos morrer. Quanto mais nós ansiamos pela glória de Deus, mais nós temos que abrir mão de nós mesmos. O cheiro de morte, o cheiro de sacrifício, ele atrai o Senhor. O cheiro de morte, ele atrai o Senhor. E Davi faz essa pergunta naquele tempo e também faz essa pergunta para nós hoje: quem será capaz de subir o monte santo do Senhor? Quem poderá entrar? Em algumas outras traduções fala permanecer. Quem poderá permanecer neste lugar, né? Não apenas subir, mas permanecer lá. Eu vejo que o Senhor está nos chamando para um lugar mais profundo de encontro, para um lugar mais profundo de intimidade, onde nós temos que nos desfazer de nós mesmos e começarmos a viver uma nova vida em Cristo, começarmos a valorizar, a contemplar, sabe, lugares onde nenhuma palavra precisa ser pregada, ambientes da presença da glória de Deus que não precisa de pregador, não precisa de ministro. A glória dele é suficiente para alcançar os corações. A glória dele é suficiente para alcançar os... Nós temos relatos disso nas Escrituras, aonde, não lembro se é o 1 Reis ou o 2 Reis, que fala no capítulo 8, onde os ministros estavam, onde os sacerdotes estavam ministrando, os músicos estavam ministrando, de repente uma nuvem da glória de Deus invadiu aquele lugar, eles não eram mais capazes de ministrar ao Senhor por conta da glória. Isso não tem a ver com êxtase, isso não tem a ver com emocionalismo, isso tem a ver com a glória presente de Deus, aonde nós somos convictos da necessidade de arrependimento, da necessidade de perdão, sem ninguém falar nada. A história dos avivamentos acontecem assim, né? A igreja aberta, lugares abertos, pessoas buscando o Espírito Santo, de repente a glória de Deus começa a invadir aquele lugar, começa a fluir por aquele lugar, as pessoas começam a procurar a delegacia, arrependidas dos seus maus atos. Haja vista o que aconteceu no país de Gales. Verso 4, aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Então, basicamente, Davi faz uma pergunta que faz a gente refletir, mas ele também responde: quem poderá permanecer no santo lugar? Ele diz: aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Aqueles que permanecem neste lugar, aqueles que sobem o santo monte do Senhor, que permanecem ali, são aqueles de mãos limpas e corações puros. E corações puros é muito significativo, porque o que vai dentro do coração de cada um é aquilo que não é visto. Portanto, é muito possível nós vivermos uma vida de igreja, vivermos uma vida evangélica e ainda assim ter o coração completamente manchado pelos desejos da carne. É possível nós frequentarmos igreja, nós desenvolvermos ministério e ainda assim sermos totalmente carnais. Observe que o Senhor está nos chamando para um lugar de santidade, não só de intimidade, mas de santidade. Corações puros. Aqueles que permanecem no Monte Santo do Senhor são aqueles que têm um coração puro. Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. E mais ainda, que não recorrem a ídolos. Ou seja, que adoram somente ao único Deus verdadeiro. E o tema adoração, ele é um tema central na Bíblia. Tudo nas nossas vidas é sobre quem ou o que nós estamos adorando. Desde os tempos de Israel, a luta, o cerne ali da narrativa sempre foi sobre quem eles estavam adorando. E nos nossos dias também continua sendo. O problema é que hoje nós não temos ídolos de pedra, ídolos esculpidos de madeira, que nós deliberadamente nos prostramos e adoramos esses ídolos. Hoje os ídolos, eles estão no nosso coração. É muito mais escondido, é muito mais velado. Eu posso estar pregando numa igreja e ainda assim o meu coração ser devoto a vários outros tipos de ídolo. É muito possível meu coração ser devoto ao dinheiro, é muito possível meu coração ser devoto à minha carreira, é muito possível meu coração ser devoto ao à minha própria racionalidade, à minha própria intelectualidade, ao meu próprio intelecto, meu próprio diploma. E é muito possível também, eu sempre falo isso e tenho que deixar isso claro, é muito possível meu coração estar muito mais devoto ao ministério do que ao Senhor. Tem gente que, se você tirar o ministério, não resta mais nada para a pessoa.
Se você tirar a oportunidade da pessoa fazer coisas dentro da igreja, não resta mais vida espiritual para ela. Porque a vida espiritual dela, o que ela entende de vida espiritual se resume àquilo que ela faz. E não em quem ela é em Cristo. E não na relação que ela tem com Jesus. Observe que aquele que consegue permanecer no monte do Senhor é aquele que não recorre a ídolos. É aquele que adora o único e verdadeiro Deus. Este é aquele que permanece no santo monte, que não abre mão de morrer para si mesmo, que ainda que doa, ele faz isso em sacrifício para que ele possa obter mais do Senhor, para que ele possa se entregar mais na relação. Não recorre a ídolos e nem jura por deuses falsos. Observe o Senhor chamando a você e a mim para dias de santidade, dias de adorar ao único e verdadeiro Senhor, porque a impressão que eu tenho é que nós temos adorado a tantas coisas, menos o Senhor. A gente fala muito de diversos mandamentos, diversos preceitos bíblicos, e a gente se esquece do principal, amar o Senhor sobre todas as coisas. A lei se resume nisso, e também amar o seu próximo, só que se eu não consigo amar o Senhor, eu não vou conseguir estender esse amor ao meu próximo. Posso até fazer coisas boas, mas sempre esperando algo em troca. Aquele que ama verdadeiramente, ele faz as coisas não esperando reconhecimento, muito menos reputação, muito menos retorno. Ele faz em resposta ao amor que o amou primeiro. É sobre isso, amados. É sobre isso. E o texto continua. Ele receberá as bênçãos do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Concluindo, são aqueles que o buscam, são assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Observe que ele começa falando de bênção, mas ele termina falando sobre buscar a face. Assim são aqueles que buscam, não as bênçãos, embora eles as obterão, mas assim são aqueles, de corações puros, de mãos limpas, assim são aqueles que buscam o Senhor pela tua face e não pelas suas mãos. Embora que Deus, na sua misericórdia, Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Mas aquele filho maduro, aquele que permanece, aquele que tem um coração puro, ele busca o Senhor não por causa das bênçãos. Ele busca o Senhor porque Ele o ama. Ele entende que aquele Senhor o amou primeiro, diferente de outros deuses que a gente possa cultivar ou conhecer por aí, de outros caminhos filosóficos que porventura a vida nos apresente. Este amor te amou primeiro. Portanto, ao conhecermos esse amor, não resta outra escolha a não ser nos entregar. 2024 pode ser um ano de corações, a gente adora fazer promessas, que seja um ano de prosperidade, que seja um ano de muitas bênçãos, mas a coisa que eu mais desejo de verdade para você é que 2024 seja um ano de corações puros e mãos limpas. Seja um ano que a gente busca o Senhor por quem Ele é, e não por aquilo que Ele faz, não pelos seus brinquedos, sabe? Quando nada mais importar para nós, a não ser o Senhor, aí nós vamos provar de verdadeiros avivamentos. Aí nós vamos provar de verdadeiros ambientes de glória. Como os que a gente lê no relato dos avivamentos, como a gente lê nas Escrituras, como a gente lê no livro de Atos. E aí a gente não vai se tornar apenas um leitor daquilo que aconteceu, mas um participante daquilo que está acontecendo. Espero que tenha alcançado você. Espero que você tenha sido abençoado com este devocional. Compartilhe com as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E a gente se vê no próximo conteúdo.